Sejam bem-vindos à terceira parte do módulo Saber Empreender com Atitudes Empreendedoras e Inovadoras. Nos módulos anteriores, nós falamos um pouquinho do que é ser empreendedor e do que é ser um inovador, e também fizemos algumas reflexões sobre os motivos pelos quais decidimos empreender. Agora, vamos falar um pouquinho sobre as atitudes empreendedoras. São diversas atitudes que são interessantes que nós coloquemos em prática. Porém, 10 delas são consideradas como muito importantes, praticamente fundamentais. É claro que não necessariamente você tem que ter as 10 muito bem desenvolvidas, mas pelo menos algumas e tentar, com o passar do tempo, desenvolver as outras. Vamos dar uma olhada em quais são essas atitudes. Buscar por oportunidades e ter iniciativa é o primeiro passo. Todo empreendedor precisa constantemente observar tudo o que está acontecendo em sua volta para identificar novas oportunidades e então ter a iniciativa de colocar essa oportunidade em forma de projeto e fazer com que esse projeto então torne-se uma ação que leve a resultados. Nós já vimos esse modelo de desenvolvimento. O simples fato de vocês identificarem a oportunidade no programa Escola de Inovadores e terem a iniciativa de participar já é uma atitude empreendedora. Isso já mostra que vocês já tiveram pelo menos uma dessas atitudes trabalhada durante esse processo. Mas não basta uma só, precisamos também tentar trabalhar outros tipos de atitudes. Bom, ser persistente. Isso é também muito importante. Aqueles que já desistem logo no começo mostram que têm pouca persistência diante de obstáculos. Persistir significa você tentar utilizar novos meios até conseguir chegar no seu objetivo. Não confundam persistência com teimosia. A persistência é quando você percebe que pode dar certo e você, então, usa métodos diferentes para que você consiga superar aquele obstáculo que anteriormente você não conseguiu transpor. Agora, você precisa então tentar novamente, tentar novamente. Não é porque não deu certo da primeira vez que não possa dar certo numa segunda ou numa terceira. Precisamos, para isso, avaliar realmente o que está dando errado e como que pode, então, ser uma nova forma de fazer aquilo acontecer da forma correta. Em determinados momentos, todos nós precisamos assumir alguns riscos, mas não é simplesmente mergulhar de cabeça sem nenhum planejamento. Nós precisamos antes calcular, avaliar os riscos frente aos benefícios, para que eu possa ter certeza de que vale a pena correr aquele risco e que, dando certo, o benefício é muito maior. Se não houver benefício nenhum em correr aquele risco, para que, então, eu me sujeitar a determinada situação? Vale lembrar, para eu avaliar a situação, existem inúmeras ferramentas, inúmeras formas de medir o quanto o benefício vale aquele risco. Não se esqueçam disso. A exigência pela qualidade e também pela eficiência são obrigações. Eu não posso pensar em começar um negócio sem antes identificar o nível de qualidade e o tamanho da eficiência que eu preciso ter. Se eu tentar oferecer algo que o cliente não entenda como sendo de qualidade, ou então tentar produzir ou oferecer um serviço que não atenda os meus próprios requisitos em termos de especificações, isso fatalmente vai me levar à perda de competitividade e até à inviabilidade do meu negócio. Depois que eu definir o que o mercado necessita do ponto de vista dessa qualidade percebida e também como eu vou atender as especificações que eu mesmo estabeleci, eu preciso também olhar internamente e identificar como eu vou fazer oferecer esses produtos e serviços da forma mais eficiente possível, tentando na maior velocidade e com o menor custo, mas equilibrando sempre com a questão da qualidade. Isso é fundamental e todo empreendedor deve ser muito exigente, ou melhor, totalmente exigente, quanto a esses dois fatores. Nós já falamos bastante sobre a questão do comprometimento. Sem que o empreendedor esteja comprometido com o próprio negócio, com o próprio empreendimento, fica muito difícil isso acontecer, isso ser viável. Lembre-se, toda empresa que nasce
necessita de cuidados o tempo todo. Você precisa estar sempre ali para resolver todos os problemas e para suprir essa empresa mediante todas as necessidades, e não são poucas. Lembre-se, é papel do empreendedor entender que ele é o primeiro a chegar e o último a sair. Ele é aquele que vai se esforçar, é aquele que vai inclusive empreender esforços além daquilo que se considera talvez como razoável para manter o seu negócio viável. Você precisa dar os exemplos. Não adianta nada você esperar que as outras pessoas estejam comprometidas se você mesmo não mostra o comprometimento total com o próprio negócio. No caso do empreendedor, eu diria até que não vale, não é suficiente somente vestir a camisa, mas é necessário às vezes até dar o sangue também. No sentido figurado, é claro, é necessário realmente estar presente, é necessário a todo momento atuar. Isso é ser comprometido, primando pela qualidade, pela eficiência, sempre olhando oportunidades, tomando iniciativas e persistindo. Reparem que todos aqueles outros comportamentos e atitudes que nós vimos até o presente momento, eles vão como que se interligando, criando como se fosse uma rede de atitudes empreendedoras. E quanto maior estiver desenvolvida essa sua rede, melhor. A busca por informações é feita a todo momento, em qualquer lugar. Onde você estiver, fique atento a tudo aquilo que possa lhe mostrar novas oportunidades ou fatores que podem influenciar no seu negócio. Questões legais, ambientais, sociais, trabalhistas, a questão de assuntos regulatórios, tudo o que pode trazer algum tipo de problema ou que pode ajudar o meu negócio a se tornar mais forte. A todo momento, você precisa então ler, acompanhar, identificar, conversar com pessoas, sejam fornecedores, clientes ou até pessoas que estão próximas a você. Todos eles podem ser ótimas fontes de informações. Também vá a congressos, participe de eventos especializados nos seus negócios para que você possa estar antenado, possa então trazer informações e que auxiliem a tornar o seu negócio sempre mais competitivo. Bom, nós estamos empreendendo para buscar alguns objetivos. E não tem como buscarmos objetivos sem o estabelecimento de metas. A meta é aquilo que nos diz onde queremos chegar, de que maneira queremos chegar e quando vamos chegar lá. Você precisa sempre estabelecer metas. Estabeleça metas objetivas, metas claras, metas que tenham prazo para acontecer. Diga para você mesmo o quanto você quer que o seu negócio evolua naquele período de tempo. E aí você vai então entender quais as ferramentas, quais os meios ou caminhos você vai precisar para fazer com que aquilo aconteça. Se você não estabelecer meta, como é que você vai então conseguir chegar a algum lugar? Estabelecimento de metas é como, mais ou menos, definir qual é o destino da viagem, em quanto tempo você quer chegar e qual caminho que você vai realizar. Se você começar a viajar sem decidir para onde vai, por onde vai e quanto tempo você vai demorar para chegar lá, bom, quando é que vai acontecer? Quando isso vai terminar? Nunca. Então, o que a gente precisa é, a todo momento, estabelecer metas de longo prazo, são para anos. Ah, mas você pode me perguntar, como é que eu vou estabelecer uma meta de longo prazo se eu não sei o que vai acontecer amanhã? Perfeitamente. É uma pergunta extremamente interessante. Você estabelece sim metas de longo prazo e você verifica periodicamente se essas metas poderão ser alcançadas. Pode ser que ajustes sejam necessários. Então você vai realizar esses ajustes para que aquela meta de longo prazo continue viável. Mas você vai então estabelecer para alguns anos, vamos dizer 4, 5 anos. Aí, anualmente, você verifica se essa meta está perto de acontecer. Se você diz que vai crescer, então, 20% em 5 anos, significa que você precisa crescer uma fração desses 20% a cada ano. E aí você vai mensalmente verificar também se a meta anual está sendo cumprida. E depois, semanalmente, se a meta mensal vai ser cumprida. E por fim,
Diariamente você poderia também controlar para saber se você consegue alcançar aquela meta mensal ou semanal. Meta é realmente o motor da organização. A partir do momento que eu estabeleci minhas metas, eu preciso fazer o planejamento de como eu vou atingi-las. E a partir do momento que eu fiz esse planejamento, eu preciso colocar em ação. Essa ação precisa ser, então, monitorada quanto aos seus resultados. Por isso que é uma atitude empreendedora muito importante planejar e monitorar sistematicamente. Quando eu planejo e monitoro, eu percebo se eu vou conseguir ou não cumprir aquelas metas. Se eu perceber que elas não poderão ser cumpridas, eu preciso agir. Assim que eu agir, eu refaço o meu planejamento, coloco em ação e continuo o monitoramento. Então, a cada momento, eu preciso me dedicar a essas atividades. Isso pode ser diariamente, pode ser semanalmente. Quem vai perceber qual é o tamanho do período para esse tipo de monitoramento é o empreendedor. Mas lembre-se, é preciso que seja feito, ok? A sua rede de contatos ela deve conter clientes, fornecedores e todas aquelas outras pessoas que podem de alguma forma influenciar no seu negócio. E aí a persuasão é justamente a capacidade que você vai exercer perante essas pessoas de motivá-las a lhe ajudar, sempre buscando com que essas pessoas estejam próximas aos seus negócios, auxiliando positivamente. Isso é muito importante e pode ter certeza que você vai precisar de auxílio de muita gente. Aqui nós estamos falando em convencer essas pessoas de uma maneira positiva, para que elas possam, a todo momento, apontar para vocês possíveis oportunidades ou possíveis fragilidades dos seus negócios. Isso, quando bem trabalhado, aumenta a competitividade. A décima característica, mas não menos importante, que nós vamos trabalhar agora, é a independência e autoconfiança. Quem toma as decisões do seu próprio negócio é você. Não são outras pessoas que devem decidir. Quem decide é você. Não significa que você não vá buscar orientação. Não é isso. Mas não são as outras pessoas que devem tomar as decisões. Você deve ter a independência e deve confiar em si mesmo para decidir o que é melhor para o seu próprio negócio. Assim como nós devemos fazer para a nossa própria vida, nós também faremos para o nosso negócio. Tomarmos as rédeas do nosso futuro. Para isso, é preciso exercer e aplicar essa atitude. Lembre-se, independência e autoconfiante. Você precisa confiar em si mesmo. Você precisa acreditar em si mesmo. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Lembramos que vimos 10, porém, não são somente essas 10 que podemos trabalhar em termos de atitudes empreendedoras. Obrigado e até a próxima.